Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal que me ajuda, Professor Michel Bragança aqui. Já parou para pensar a quantidade de coisa que acontece no seu dia a dia que tem relação com velocidade de um processo químico? Já parou mesmo? Eu imagino que provavelmente não, as pessoas não percebem normalmente essas coisas no dia a dia. Pelo menos não até que elas tenham algum exemplo. Tipo, uma carne que você deixa fora da geladeira perde mais rápido ou demora mais para perder do que uma carne que esteja dentro da geladeira? Esse tipo de raciocínio é um raciocínio que tem tudo a ver com isso aqui, ó. Cinética química. A palavra cinética normalmente faz com que os alunos se lembrem mais da parte de física, mas existe uma área da química que a gente chama de cinética química, que basicamente vai estudar as velocidades nos processos químicos. Existem algumas variáveis que podem afetar a velocidade de uma reação química, e isso às vezes vai ser determinante para o nosso dia a dia. Por exemplo, por que um alimento enlatado, em conserva, vai demorar meses e meses para poder perder, e se eu pegar o mesmo alimento, um milho por exemplo, cozinhar ele e deixar na minha geladeira, ele vai secar praticamente de um dia para o outro? Tem que ter uma explicação para isso. A gente explica isso baseado em fatores de cinética química. Hoje eu quero explicar um desses fatores. Falaremos sobre como a temperatura afeta a velocidade de uma reação. Vamos pensar num exemplo. Vamos considerar que a gente tenha duas panelas do mesmo tamanho que sejam colocadas sobre chamas de um fogão que tem exatamente a mesma intensidade. E suponha que você vai cozinhar um macarrão. Aí você vai colocar a mesma quantidade de água nas duas panelas e suponha que você vai colocar exatamente a mesma quantidade de macarrão. Faz de conta então que você tem um daqueles macarrões instantâneos, só para facilitar aqui o desenho, e você vai pegar aquele macarrãozinho instantâneo e vai colocar ele na panela. Suponha que você vai fazer isso com essa panela e que você faça igual para outra panela. Então imagina lá que você tem o outro macarrãozinho instantâneo, exatamente do mesmo tamanho, tá? Exatamente a mesma massa, e você vai colocar na outra panela para cozinhar. Só que eu quero te fazer uma pergunta: em qual dos dois casos vai ficar pronto primeiro esse macarrão? No caso 1, aonde eu vou colocar a massa do macarrão aqui dentro para depois acender a chama, ou no caso 2, aonde eu já vou deixar a chama ligada e vou já previamente deixar essa água esquentar bastante para depois colocar a massa do macarrão? Em qual das duas situações você acha que vai ficar pronto primeiro? Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês que estão assistindo essa aula vão dizer que essa situação aqui, o processo vai acontecer de modo mais rápido. E quem cozinha na prática sabe disso. É óbvio que se você já tiver a água fervendo, o macarrão vai cozinhar mais rapidamente. Isso tem a ver com cinética química, por quê? No processo de cozinhar o macarrão, pessoal, existem colisões entre as partículas de água e a massa do macarrão. São essas colisões que determinam a reação química que vai fazer esse macarrão ficar cozido. Quando você tem uma temperatura mais alta, você automaticamente tem uma maior agitação do sistema. No caso do sistema aqui, a água. Essa água, então, uma agitação maior, quando entra em contato com a massa do macarrão, vai fazer com que aconteçam mais colisões entre a massa do macarrão e a água. E essas colisões, na cinética, nós sabemos que elas podem ser chamadas de colisões efetivas. Nem todas as colisões são efetivas, mas se eu aumento a temperatura e aumento a agitação, de modo que vai gerar mais colisões, obrigatoriamente eu também estou aumentando a porcentagem de colisões que serão efetivas. E são essas colisões que vão gerar a reação química. Então, se eu aumento a quantidade de colisão efetiva, isso vai ter como consequência um aumento na velocidade do processo. Nesse caso, o processo de cozimento do macarrão. Então, todo procedimento que você fizer a uma temperatura mais alta tende a ter uma agitação maior, como consequência, maior probabilidade de existirem colisões. E se tem maior probabilidade de existir colisão, você aumenta a probabilidade dessas colisões efetivas acontecerem. Como são elas que caracterizam o processo em si, se elas acontecerem numa intensidade mais rápida, automaticamente você tem um aumento da velocidade da reação. Então você tem vários processos no seu dia a dia onde você com certeza já deve ter percebido isso, em
que um processo feito na temperatura mais alta é mais rápido do que quando feito na temperatura mais baixa. Então a origem disso está no estudo cinético do processo químico, ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!